Tipo, essa novela vai ser boa. Onze horas e 45 minutos. Olá, bom dia. Direto dos estúdios do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas, está começando o UESB Notícias, primeira edição. Na tela, os destaques de hoje. Caravana Anísio Teixeira chega à conquista. A situação das barragens que abastecem Vitória da Conquista. Você mais linda. Mulheres vítimas de violência participam de workshop de beleza. Essas e outras informações você confere agora no UESB Notícias, primeira edição. A Secretaria de Educação do Estado da Bahia realiza de 26 a 28 de novembro a primeira etapa da Caravana Anísio Teixeira. A atividade faz parte das comemorações aos 120 anos de nascimento do educador baiano. Ontem, a caravana chegou à Vitória da Conquista. A repórter Jane Sampaio acompanhou. Em comemoração aos 120 anos do nascimento do educador baiano Anísio Teixeira, foi realizada a primeira etapa de uma caravana que teve como ponto de partida a cidade de Salvador, passando por Jequié, Vitória da Conquista, com destino a Caetité, terra natal da referência para a educação. Na UESB, campus de Vitória da Conquista, o descerramento da placa memorial da caravana 2020, ano Anísio Teixeira, marcou as atividades. Anísio Teixeira, ele é uma pessoa identificada com a história da educação do Brasil. Só que ele tem um diferencial. Anísio Teixeira não era um formulador educacional, não era um teórico da educação em termos de métodos educacionais. Ele tem um perfil um pouco diferente de pessoas como Paulo Freire, como Jean Piaget, Vygotsky, etc. Anísio Teixeira era principalmente um formulador para estruturas públicas, sistemas públicos de ensino. Teve com as universidades e os estudos as contribuições de Anísio Teixeira para a educação. No campus de Vitória da Conquista, os participantes conheceram um pouco mais da vida e obra do educador. Tem as ideias educacionais de Anísio Teixeira, que são presentes em nossa vida e nossa vida enquanto educadores. Peguei essas ideias, transformei em frases e trouxe fotos mostrando um trabalho que foi feito baseado nessas ideias de Anísio Teixeira, que foi um trabalho realizado no Complexo Integrado de Educação de Porto Seguro, junto com a Universidade Federal do Sul da Bahia, enquanto eu estive lá por 4 anos. Bom, é uma atitude fantástica essa caravana e passar por várias cidades. Na verdade, eu acho que deveria passar por muitas outras cidades, porque Anísio Teixeira nos deixou um legado extremamente importante. Para nós aqui da Universidade Federal da Bahia, aqui em Vitória da Conquista, é um orgulho em particular, porque o nosso campus, inclusive, tem o nome de Anísio Teixeira. Em 2020, terá várias atividades acadêmicas, premiações e celebrações como parte da caravana em todas as universidades da Bahia, que tem a missão de trazer à memória o legado de Anísio Teixeira. A caravana representa um marco importante para o desenvolvimento de políticas afirmativas para assegurar a todos o direito à educação. Foi uma ideia para recuperar o legado de Anísio Teixeira, que é um dos maiores intelectuais do Brasil do século XX, e um sujeito profundamente engajado com a educação, e baiano, e nordestino. E isso é muito importante nesse momento em que o pensamento crítico, o pensamento aberto, o pensamento livre, está sendo, de muitas maneiras, antagonizado por um pensamento mais obscurantista, mais autoritário, mais reacionário. E aí é extremamente importante a gente resgatar a figura e a memória desse grande educador, que foi um grande pensador, mas também um excepcional realizador. A mão de Anísio está em praticamente todas as inovações da educação brasileira durante o século XX. Mulheres atendidas pelo Centro de Referência da Mulher, Albertina Vasconcelos, participaram de um workshop de beleza. A ação faz parte da campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher.
A Coordenação de Políticas para Mulheres está realizando a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, com o tema A Culpa Não É Dela. Durante muito tempo, a violência ela ficou invisível, né? Ela ficou entre 4 paredes. E entre os dias 25 de novembro e aos dias 10 de dezembro, que é o Dia dos Direitos Humanos, a gente reforça a importância do combate e da prevenção à violência contra as mulheres. Infelizmente, o Brasil ele ocupa o 5º lugar no ranking. Então é necessário dar voz a essas mulheres, é necessário falar sobre o enfrentamento e sobre essa importância. E nesses 16 dias, com que vocês vão estar trabalhando? Durante esses 16 dias nós estaremos realizando painéis, papo ativo, palestras em escolas, no intuito de conscientizar, de educar, no intuito de informar que para ser homem não é necessário agredir. Esse ano a campanha ela tem como foco a mobilização dos homens, né, informando a eles que para ser homem não é necessário agredir. Entre as ações da campanha está o workshop Você Mais Linda, que orientou mulheres atendidas pelo Centro de Referência da Mulher Albertina Vasconcelos técnicas de maquiagem. Para que essas mulheres também se tornem profissionais do ramo. E criamos hoje esse Dia da Beleza Solidária para essas mulheres e para que o povo de Vitória da Conquista também conheça um pouco desse projeto e que seja desenvolvido para elas, direcionado para essas mulheres, para que elas venham se profissionalizar. Essa vítima de violência participou da ação. Ela vende cosméticos e o curso vai auxiliá-la profissionalmente. Para mim está sendo maravilhoso participar, né? Estou aprendendo muita coisa, né? Mulheres em situação de violência podem denunciar seus agressores diretamente na Delegacia de Atendimento à Mulher por meio da Polícia Militar ou pelo número 180. O primeiro passo, né, a mulher romper com esse ciclo de violência, ela fazer a denúncia para que ela possa, né, ser amparada por toda a rede. Não que a rede não ampare se ela não fazer a denúncia, mas é a porta de entrada da delegacia, né, uma vez ela fazendo a denúncia, a gente encaminha e vai também fazer a apuração do fato criminoso, né, que aconteceu. Isso é muito importante, né, e sem fazer a denúncia, esse fato fica impune, né, e a violência vai persistir. Se você sofre qualquer tipo de violência, física ou verbal, doméstico ou não, denuncie, não se cale, ligue 180. Nos últimos meses, temos convivido com altas temperaturas e escassez de chuvas, o que nos preocupa, já que Conquista passou recentemente por uma forte crise hídrica. Nesse sentido, qual a situação das barragens que abastecem a cidade atualmente? A repórter Joana Rocha foi buscar as respostas. Apesar do clima ameno, Vitória da Conquista e região enfrentaram altas temperaturas no último mês. A elevação dos termômetros contribuiu para o aumento no consumo de água. Nosso principal reservatório, que é a Água Fria 2, que tem uma capacidade de acumulação de 6.300.000 metros cúbicos, está com apenas 78% nesse momento, com um volume acumulado de 4,9 milhões de metros cúbicos. Nós tivemos um aumento brusco do consumo da cidade nesse último mês de novembro, em função da elevação das temperaturas. Tal reflexo pode ser visto em Água Fria 2, barragem que abastece a população da cidade e de municípios vizinhos, como Barra do Choça e Belo Campo. Nossa média anterior era de 48 milhões de litros ofertados para a cidade por dia. Nós temos uma média atual de 51 milhões de litros e, em função disso, nós tivemos que iniciar a operação de mais um manancial alternativo que nós temos, que é o Rio Gaviãozinho, para complementar o volume que é revertido para a barragem de Água Fria 2 através do sistema Catulé e evitar com que o nível da barragem de Água Fria reduza mais ainda. O sistema de armazenamento de água que abastece Vitória da Conquista é composto de 2 barragens. Água Fria 2 é a principal e Água Fria 1 é considerada a reserva. Assim, Água Fria 1 está com 100% do nível de sua capacidade, mas Água Fria 2 já está com 78%. Como choveu pouco e as pessoas tendem a consumir mais água, algumas dicas de como economizar ajudam a prevenir a escassez e um possível racionamento. Recomendamos que a população faça uso racional da água, evite
o uso da água para fins menos nobres, até porque nós temos um verão que promete aí em relação ao consumo de água, embora nessa última semana nós tenhamos tido uma redução no consumo em função de termos esse inverno aí ao final da primavera, e dizer que embora a situação seja confortável em relação aos últimos anos, né, em relação, por exemplo, ao ano 2017, quando tivemos racionamento, já temos 2 anos sem racionamento depois do início da operação do Rio Gaviãozinho, nós contamos com o apoio da população no sentido de evitar desperdícios, lavar carro com água tratada, irrigar grama. Então é fundamental o apoio da população e a conscientização da população nesse sentido. Visando garantir a segurança hídrica de bairros da Zona Oeste de Vitória da Conquista, que constantemente sofrem com a falta d'água, a Embasa explica as ações previstas. Nós estamos nesse momento realizando os testes da obra da duplicação da adutora da Zona Oeste da cidade, que é uma obra que pretende resolver os problemas de abastecimento da região ali do Senhorinha Cairo, Vila Serranas, região do Bateias, Urb 5. Neste momento nós estamos em fase de testes para que nos momentos de consumos mais altos, que são dezembro e janeiro, nós não tenhamos mais dificuldades no abastecimento dessas regiões da cidade. A dureza da realidade com o belo da poesia. Hoje nós vamos falar sobre as tragédias que marcaram 2019, desde o incêndio no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, até a morte repentina do apresentador Gugu Liberato. Eu preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito, pra sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. Só mais uma vez, preciso te encontrar nos campos, driblando os pedregulhos do caminho. Não vou baixar a minha bola, essa dor ainda sufoca e provoca. Saudosismo pelos garotos do ninho. Foram e nem puderam conquistar a América e nem o Brasil. Foram e partiram, sinal de fumaça no céu de anil. Átila, Arthur, Bernardo, Christian, Gerson, Jorge, Pablo, Vitor, Samuel, Gabriel. Não, ele não era o menino do ninho. Era um jovem do Nordeste, cabra da peste. Caiu do auge do seu sucesso em um acidente de avião. Deixou pra gente a Jennifer enlutada com a situação. Caiu, deixou mulher e 2 filhas. Milhões de órfãos no rádio e na televisão. Ricardo Boa... Quanta tragédia para lembrar. A lama invadiu Brumadinho. O fogo cinzentou a Amazônia. O olho tingiu o mar. É tiro em escola. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de um toco, é um pouco sozinho. Ficamos sozinhos, aos domingos e sempre. Sem Gugu não é legal. Um dos maiores apresentadores da TV brasileira se foi. Assim, de repente, não mais que de repente. Abandonado o Brasil de gente que ele tanto entreteu. Brincou e emocionou. Com música a gente começou, com música a gente rimou, com música a gente vai terminar. Por Gugu, por Boixá, pelos meninos do Ninho, por Gabriel, pelos alunos de Suzano e o povo de Brumadinho. Não tem como não cantar. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza eu vou viver, aquele adeus não pude dar. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você. Chegou a hora de você conferir no mapa como fica o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região. Sol aparece entre nuvens hoje em Vitória da Conquista. Não deve chover. As temperaturas na cidade variam entre 17 e 27 graus. Vamos agora à previsão do tempo para outras cidades da região. Sol com algumas nuvens em Iramaia. A mínima na cidade será de 20 graus e a máxima pode chegar aos 30 graus. O sol brilha o dia todo em Itororó.
mas há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas por lá variam entre 20 e 29 graus. Hoje não chove em Catiba, a mínima na cidade será de 23 e a máxima de 33 graus. Relógio na tela da sua TV UESB, agora 12:01. Ainda nessa edição, uma entrevista ao vivo com o coordenador de transportes da Prefeitura de Conquista, Micael Silveira. Ele vai falar sobre a situação do transporte público aqui na cidade. Eu volto em 1 minuto. Antes do tiro, o tapa. Antes do tapa, o grito. Antes do grito, o controle. Antes do controle, o machismo. Antes do machismo, a masculinidade tóxica. Seja homem! A masculinidade tóxica faz mal ao homem e pode ser o começo da violência contra a mulher e até do feminicídio. A gente precisa falar sobre isso. Motorista educado, trânsito mais seguro para todos. Ingerir bebida alcoólica e dirigir, além de ser ilegal, reduz a concentração, afeta a coordenação motora e diminui o desempenho no volante, reduzindo a capacidade de ação e reação. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Uma campanha da UESB-FM, TV UESB e Polícia Rodoviária Federal. Estamos de volta ao vivo com o ESB Notícias, primeira edição. Você já ouviu falar em fisioterapia pélvica? É uma especialidade da fisioterapia responsável por fortalecer o assoalho pélvico, evitando problemas causados pela perda de força naquela região, como causados pela incontinência urinária. E para falar sobre essa questão, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a fisioterapeuta Joana Lopes. Joana, boa tarde, bem-vinda à TV UESB. Boa tarde, eu que agradeço. Joana, para começar, eu gostaria que você explicasse o que é o assoalho pélvico. Assoalho pélvico são todos os músculos que sustentam nossos órgãos pélvicos, estão localizados na região pélvica, nessa região do osso do quadril, da região do quadril. E o que é a fisioterapia pélvica? A fisioterapia pélvica é uma especialidade da fisioterapia que trabalha todas as disfunções relacionadas à região pélvica, mais especificamente aos músculos do assoalho pélvico. Entendi. Nós estamos aí no Novembro Azul. Quais são os benefícios da fisioterapia pélvica para os homens? Então, é muito importante, porque a gente trabalha com a prevenção, claro. A fisioterapia nos homens já trabalha com os pacientes que estão em tratamento. Só que é importante salientar que o quanto antes o homem descobrir que tem um câncer de próstata, menos ele terá sequelas. E, portanto, menos vai precisar de tratamentos. A fisioterapia atua na pós-prostatectomia radical para esse homem recuperar a continência, porque alguns pacientes, não são todos, evoluem depois da cirurgia com incontinência urinária e com disfunção erétil. A gente faz o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico masculino para que eles voltem até a continência, que eles deixem de perder urina e que eles restabeleçam a função erétil.
E a melhor forma de tratamento, aí como que o homem vai realizar esse tratamento, você que vai indicar, enquanto fisioterapeuta. Exatamente. Se esse paciente, ele fez seus exames periodicamente, ele descobriu o câncer cedo, a cirurgia dele não foi tão invasiva e de repente ele vai ficar com menos sequelas. E aí a gente vai atuar em cima do que ficar depois da cirurgia. A gente trata também pacientes que estão tratando o câncer de próstata, né, com radioterapia. Então, esses pacientes também podem ter incontinência urinária e a gente faz esse trabalho para que o paciente se restabeleça o quanto antes. Já no seu trabalho, né, feito aí em uma região que tem alguns tabus, existe um preconceito relacionado por conta disso aí? Em relação aos homens, sim. Imagine que ainda hoje tem homens que não querem fazer o exame, né, o toque, né? E é importantíssimo, é um exame como qualquer outro exame, as mulheres começam a fazer muito cedo. Os homens ainda existem. As mulheres a gente percebe um pouco menos esse preconceito. Na realidade, o que falta é informação, que é o que vocês estão trazendo aqui hoje para o público. O que falta é informação dessas mulheres e dos homens de que a fisioterapia é um excelente recurso para recuperar esse assoalho pélvico e essas pessoas terem sua função miccional, evacuatória, sexual restabelecidas. E os benefícios para as mulheres são os mesmos? Como é que é? Maravilhoso. A mulher, infelizmente, precisa um pouco mais da fisioterapia pélvica por conta da nossa anatomia. Porque a gente engravida, porque a gente tem alterações hormonais durante uma vida inteira. Então, nosso assoalho pélvico sofre uma pressão maior. Então, a gente vai precisar o quanto antes da fisioterapia. O ideal é que o ginecologista encaminhe a partir dos 30, 35 anos como prevenção. Mas se você não teve acesso à fisioterapia antes disso e já tem algum sintoma sexual, alguma perca de urina, algum desconforto, converse com o seu ginecologista que com certeza ele vai encaminhar para a fisioterapia pélvica. Gente, como eu sempre digo, né, principalmente para os homens, vamos deixar o preconceito de lado, né, e vamos adotar hábitos de vida saudável, também procurar, né, os procedimentos inovadores para a gente cuidar cada vez mais e melhor da nossa saúde. Joana, muito obrigado pelas dicas. Imagina, eu que agradeço esse espaço maravilhoso em divulgar um pouco mais da importância da fisioterapia pélvica na saúde dos homens e das mulheres. É isso aí. No próximo bloco tem entrevista ao vivo com o coordenador de transportes da Prefeitura de Vitória da Conquista, Micael Silveira, falando sobre o transporte público na cidade. Fique com a gente. Ela se expõe demais. O chefe deve estar pegando ela. Ele bateu, mas ela provocou. Ela só pode estar de TPM. O machismo impregnado na sociedade diminui as mulheres e pode até acabar em violência. Já passou da hora de mudar sua atitude. O machismo é cultural, a mudança também. Liberte-se. Respeita as minas. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Dengue, chikungunya e zika. O perigo triplicou e a sua responsabilidade também. Os criadouros do mosquito podem estar na sua casa e isso é muito perigoso. Por isso é bom tomar alguns cuidados. Não ficar d'água bem água em garrafas e brinquedos e eliminar os pratinhos de plantas. Cuidado é pouco, é bom ficar atento aos sintomas. Se você tiver com febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dores nas articulações, não se automedique, pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade mais próxima da sua casa. Faça sua parte, juntos nós podemos combater o mosquito. Meio-dia e 10 minutos, estamos de volta ao vivo, direto dos estúdios do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Na última terça-feira ocorreu uma reunião do Conselho Municipal de Transportes
para a apresentação do Plano Municipal de Transporte. Durante o encontro, foi apresentado o estudo do transporte público de Vitória da Conquista e também o plano de transporte que foi elaborado. Tem mudança vindo por aí. Para falar sobre elas, estamos recebendo o coordenador de transportes da Prefeitura, Micael Silveira. Micael, boa tarde, bem-vindo à TV UESB. Uma boa tarde, eu agradeço esse espaço, agradeço a atenção dos telespectadores aí da TV UESB. É uma excelente oportunidade para falar sobre o transporte público de Vitória da Conquista e estou aqui à disposição para responder perguntas, para a gente poder fazer esse bate-papo aí no que se refere ao transporte público da cidade. Então, para começar, eu quero saber de você quais são essas mudanças aí que o Plano Municipal de Transportes vai provocar. Bom, uma das principais mudanças diz respeito exatamente ao tempo de viagem dos veículos, né? Então, hoje a gente tem linhas em Vitória da Conquista com tempo de 40 minutos, 50 minutos de ciclo, e o objetivo é justamente que o usuário espere menos no ponto e que ele chegue mais rápido ao ponto de destino, né, ao qual ele está embarcando ali no ônibus. Então, esse estudo, ele levantou exatamente a origem e destino dos usuários do sistema de transporte público de Vitória da Conquista. Com isso, através de uma modelagem matemática, um software que é aplicado, inclusive, hoje em todo o mundo, né, a gente chegou ao entendimento de como as pessoas se deslocam na cidade de Vitória da Conquista e a partir daí a gente começa agora a ter dados para a tomada de decisão no sentido de melhorar a efetividade do sistema de transporte público. Um outro passo importante que esse plano vai nos proporcionar é justamente a licitação do lote 01, que é o lote que hoje opera em caráter emergencial. O município tem urgência de fazer essa licitação, urgência de que um outro operador em caráter de concessão definitiva, ele venha a operar no município de Vitória da Conquista. Pronto, eu tenho duas questões aí a partir da sua resposta. Primeiro, na prática, como que vai ocorrer aí, como essas mudanças vão ocorrer? Vocês vão mudar o trajeto dos ônibus, né, para poder justamente diminuir esse tempo de locomoção do usuário até o seu destino? Como é que vai ser? Bom, hoje em Vitória da Conquista a gente tem as características de linhas de ônibus com 1 e 2 carros. A maioria das linhas são de 1 e 2 carros. Poucas linhas têm mais do que isso. Então, quando a gente fala em melhorar o tempo de viagem de algumas linhas, a gente fala... algumas pessoas entendem que é só colocar ônibus, né? Mas a gente tem muitas linhas de ônibus hoje que têm itinerários concorrentes e que não tem uma demanda de passageiro para que o ônibus ande naquele espaço do itinerário cheio, com a sua capacidade máxima. Quando eu falo cheio, não é aquela lata de sardinha, mas tecnicamente cheio, que é ali em torno de 70% da ocupação que a gente considera ideal. Nesse sentido, a gente vai tirar algumas linhas de andar por algum itinerário, ou seja, a gente vai diminuir o tempo de ciclo dela e aquelas linhas que ficar com tempo de ciclo maior, ela pode ter um número de veículos implementado ali para que a gente tenha uma frequência melhor de veículos atendendo aos usuários dessa linha. Essa é a primeira mudança. Uma outra mudança significativa, por exemplo, a gente tem linhas hoje que saem de um lado da cidade, atravessa a cidade e vem para um outro lado. A UESB pode ser um exemplo disso, né? Então, se a gente tiver veículos saindo do terminal de ônibus com uma frequência bem curta, fazendo o UESB, por exemplo, terminal, a gente tira algumas linhas de vir até o UESB e aí, através da integração, o usuário passa a ter um serviço mais rápido. Ele vai chegar mais rápido ao centro, porque o carro só vem do bairro ao centro e retorna, e aquele usuário que quer ir até o UESB, ele vai ter ônibus saindo com frequência também. Então, a gente diminui o tempo de ciclo nas duas pontas do serviço. E isso vai gerar, com certeza, um tempo muito mais curto para o usuário e uma viagem com maior conforto. Você citou a UESB como exemplo, mas já tem aí a noção de quais linhas vão sofrer essas alterações? Sim, basicamente todas as linhas do sistema elas sofrerão intervenção. Essas linhas, inclusive, todas elas foram estudadas individualmente. A gente tem os dados, todos os parâmetros dessa linha, como ocupação, tempo de ciclo, número de veículos, e a partir desses parâmetros a gente começa a ajustar. Por exemplo, tem linha que está com ocupação de 50%. O que isso significa? O carro está andando vazio. Isso é custo para o sistema. E tem linha que está com 110% de ocupação. O que isso significa? Existe passageiro que não está conseguindo embarcar naquela linha. Então, o ideal é que a gente traga essa ocupação para 70%, que gera um nível de conforto para o usuário embarcado e para o sistema gera uma certa economicidade, porque os ônibus estão andando com uma quantidade significativa de passageiros. Com isso, a gente gera uma máxima efetividade aí no sistema. Na primeira resposta, Micael falou sobre a questão do lote 1. Aquele lote 1 que a Cidade Verde abandonou, depois a Novo Horizonte assumiu e agora está com a Aviação Rosa. Mas não falou de prazo. O prazo para a licitação, você tem? Na verdade, a licitação ela já se iniciou,
né, a primeira providência para o início dessa licitação é a audiência pública, para que as pessoas possam participar, possam levar as suas sugestões, levar algum ponto de vista que talvez ainda não tenha sido alcançado por esses estudos. É importante a participação popular nesse processo, ela já foi realizada e agora a gente está aí na iminência de fazer o lançamento do edital da concorrência pública para que se faça esse processo de concessão. Enquanto a licitação não sai, a Aviação Rosa renovou o contrato com a Prefeitura de Vitória da Conquista, mas existem denúncias de ônibus quebrados, em péssimas condições e, como eu disse, nós tivemos a renovação desse contrato. Qual o critério utilizado pela Prefeitura, Micael, para renovar o contrato? Veja bem, com relação às denúncias da Operação da Rosa, né, que circularam aí pela mídia, muitas dessas denúncias elas foram promovidas. A gente está falando de um sistema que tem linhas, por exemplo, que circula a 32 mil quilômetros por mês. Isso representa quase uma volta ao globo terrestre. Então é uma operação que de fato gera um desgaste, embora todas as duas empresas hoje do município de Vitória da Conquista, elas são vistoriadas, elas têm uma política de manutenção dos seus veículos. Agora, evidentemente, que é inevitável que um ou outro problema aconteça, e se tratando de uma operação complexa, uma operação grande, com número, inclusive, de viagens muito grande. A gente apurou nesse período em que se tornou iminente na mídia denúncias de quebra de veículo, e isso representava menos de 0,5% da operação, né? Então, o que se nota desse período de transição foi por algum motivo que não cabe a gente aqui discutir e também não sei exatamente qual foi, um estímulo para que se promovesse os pontos negativos daquela operação. Mas hoje, por exemplo, eu trago um dado para você que a Operação da Rosa, desde o início, ela tem cumprido uma média de 98,5% das viagens. Então, isso é um indicador que nenhuma outra empresa no município de Vitória da Conquista conseguiu cumprir. Então, muito se fala dos problemas e maximiza isso na mídia, mas pouco se fala também dos pontos positivos dessa operação. Todos os veículos são adaptados, todos os veículos passaram por vistoria e mesmo assim, mesmo estando dentro de um padrão, a gente solicitou que a empresa adotasse uma política de auditar a sua manutenção de veículos. E essa recomendação ela foi acatada, inclusive hoje a gente faz vistorias constantes na garagem para saber como é que está esse processo de manutenção e evidentemente que no período de transição entre uma operação e outra, período de ajuste, é uma operação muito complexa, são mais de 300 pessoas envolvidas, mais de 60 veículos envolvidos, é uma quantidade de viagens enormes por dia. Algum outro problema ele vai acontecer ali naquele período transitório e que hoje eu considero que já está totalmente ajustado, foi ajustado inclusive num curto tempo. Vamos falar agora sobre a Cidade Verde. A Cidade Verde fica ou não fica em Vitória da Conquista? Hoje, para o município, a Cidade Verde é uma concessionária, é uma que está sendo discutido, que não interfere nesse processo, está na esfera judicial, o município não tem nada a ver, na esfera administrativa. A Cidade Verde é uma operadora, é uma concessionária reconhecida pelo município, ela tem uma operação hoje que atende aos anseios da população, embora tenha também os problemas como tem na Rosa de quebra de veículo, que é natural, como eu lhe disse, dentro dessa operação complexa. Então, para o município hoje, a Cidade Verde é considerada uma concessionária e não existe nenhum desejo do município de licitar o lote 02, que é o lote operado por ela. Embora, se o município for judicialmente acionado para que licite por uma inviabilidade de operação dela, que está, como eu disse, na esfera judicial, não na esfera administrativa, o município vai ter que adotar suas providências, evidentemente, e o plano de transporte que foi elaborado, ele contempla, inclusive, o lote 02, o que não quer dizer que o município tem qualquer intenção nesse sentido. Olha só, a repórter Joana Rocha vai trazer nesse momento, para você que está acompanhando o ESB Notícias, primeira edição, informações sobre os gastos da Prefeitura no transporte público. Olá, Luiz. Olá para você que assiste ao ESB Notícias, primeira edição. Luiz, trago agora informações sobre os gastos da Prefeitura de Vitória da Conquista com o transporte público. E pasmem, os números chamam a atenção. Vejam só, de 14 de abril de 2019 até hoje, a Prefeitura gastou um pouco mais de 7 milhões de reais no transporte público. R$ 1.591.709,10 com a aviação Novo Horizonte e mais R$ 5.436.836,95 com a aviação Rosa.
Até janeiro de 2020, serão R$ 4.421.455, o que vai totalizar mais de R$ 11.450.000 com gastos no transporte. Luiz, são muitos milhões investidos. Quem paga essa conta? Nós, da TV UESB e toda a população, queremos saber. Volto contigo. É com você. Quem paga a conta? A resposta é muito simples. Todos os passageiros que embarcam no ônibus, eles pagam uma tarifa e essa tarifa ela vem para o Fundo Municipal de Trânsito e Transporte. Então, talvez a palavra não seria gasto, né? A gente tem uma arrecadação. Essa operação hoje que o município exerce, ela gera arrecadação também para o município. Então seria interessante, evidentemente que eu não trouxe esses números aqui em detalhes, mas gira em torno de 2 milhões e meio de arrecadação dessa Operação Rosa. Seria interessante também, ou em outro momento, trazer aos espectadores esses números da arrecadação, né? Essa operação, ela gera despesa, mas ela gera receita também. Então é uma operação que ela está ali entre o equilíbrio, despesas e receitas. Os serviços oferecidos justificam esses valores, Micael, do ponto de vista da qualidade? Justifica sim esses valores, evidentemente que na contratação desse serviço o município tomou o cuidado de buscar todos os possíveis prestadores de serviço que poderiam atender e contratou aquele com o menor preço oferecido, né? O critério, inclusive, de contratação, depois da qualificação técnica da empresa, a capacidade de atendimento, é preço. Então nós buscamos a empresa que tivesse a melhor condição com o menor preço possível. Isso foi feito uma pesquisa, buscamos todos os operadores aqui nessa região, em Montes Claros, em Salvador, em Feira de Santana. Na cidade sabemos que não existe empresa para transporte coletivo urbano e aquela empresa que apresentou o menor custo é a empresa que hoje atende. Tratando-se de um serviço essencial que o município não pode interromper, né? É obrigação do município oferecer, as providências foram tomadas de forma rápida, no entanto não foi esquecido o critério de preço. Nós queremos agradecer ao Micael Silveira, que é coordenador de transportes da Prefeitura de Vitória da Conquista, pela disponibilidade, pelo atendimento, de estar aqui aberto a responder as questões. Esse também é um papel do agente público, né? Dar cara a tapa, às vezes, para poder esclarecer de forma transparente a comunidade. Foi o que ele fez aqui hoje, né? De forma muito bacana. Muito obrigado, Micael. Eu agradeço essa oportunidade, agradeço a todos os telespectadores da TV UESB. Digo a vocês que estamos trabalhando incansavelmente para oferecer um transporte cada dia melhor. As coisas já melhoraram, mas ainda não estamos acomodados. Estamos trabalhando para melhorar e com certeza Vitória da Conquista merece um transporte público de qualidade, merece se deslocar, inclusive por essas novas avenidas, a Avenida Olívia Flores hoje, que é uma avenida aí de padrão europeu, você pode pegar um ônibus, passear por ali, vir para a UESB, circular pela cidade. Com certeza a gente vai estar trabalhando incansavelmente para atender essa população. É a cidade onde eu nasci, a cidade que eu tenho um carinho muito grande e eu estarei à disposição para esclarecer qualquer coisa e para estar trabalhando continuamente pela cidade. Valeu, obrigado. E o UESB Notícias, primeira edição, fica por aqui. Quero agradecer a sua audiência, a sua companhia. A gente volta amanhã às 11h45, mas às 18 horas tem o UESB Notícias, segunda edição, com a apresentação de Aline Ferraz. Abraços e uma boa tarde.